aqui direto da quarentena do coronavírus para trazer esse tutorial super fácil para vocês. Sim, até um iniciante pode começar do zero. A peça é super fácil de fazer. Se você tem um pouco mais de prática, numa sentadinha, ó, você termina rapidinho essa peça. Tenho certeza que vocês vão adorar para usar na quarentena, depois da quarentena, para vender, para dar de presente, enfim. É uma peça super versátil, dá para fazer em todos os tamanhos. Não vou me alongar muito aqui. Se você é inscrito nesse canal, deixa o joinha, deixa o seu comentário, se inscreve aí se é a primeira vez que você está por aqui e vamos lá! Bom, pessoal, a lista de material para fazer essa peça é a seguinte: uma tesoura, uma agulha de crochê 6,5 mm, uma agulha mais fina para fazer alguns acabamentos de costura, aqui no caso eu estou usando a 4,5 mm, 2 novelos de Duna e uma fita métrica. Bom, aqui tá a blusa já pronta, né? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos por onde a gente vai começar. Calma que eu vou mostrar tudo do zero, mas eu gosto de mostrar a peça finalizada pra vocês anotarem algumas coisas e já entenderem o esquema da peça. A gente vai fazer frente e costas, tá? Separado, então vai ser tipo sem a manga, frente, depois costas. Depois a gente vai fazer a manga, lógico, depois que a gente unir o ombro, unir a lateral, a gente vai fazer a manga de forma circular. Aqui embaixo eu coloquei tipo um cordãozinho de correntinhas pra meio que prender essa parte, mas vocês não precisam colocar, tá, se não quiser. Esse cordão de correntinha você pode fazer depois do tamanho que você quiser. Aqui eu fiz mais ou menos a cada 7 pontos eu passava por dentro, por fora, enfim, pra dar uma ajustada aqui na cintura, mas não precisa fazer se não quiser, pode deixar soltinho. Eu usei 2 novelos de Duna pro tamanho que eu fiz, né, da minha peça, que é o tamanho P. Caso você vai fazer tamanhos maiores, pode ser que você precise de mais novelos. Eu acredito que dê pra fazer com 2 até o tamanho G, e aí se você for fazer GG, enfim, se você usar um tamanho maior, aí você compra um terceiro novelo. A cor que eu tô utilizando aqui é a 4004, que é o coral. Foi a cor do ano passado, eu tinha muita coisa de coral aqui e queria utilizar. Essa peça aqui você pode fazer sendo iniciante. Você vai ter que só ter atenção a alguns detalhes, que são básicos, mas sendo iniciante você consegue fazer essa peça porque ela utiliza basicamente ponto alto e correntinha. Então eu vou passar as medidas do meu tamanho P aqui pra vocês e vou dar já as instruções pra vocês aumentarem de tamanho. Pro tamanho P eu comecei com 39 centímetros, então eu fiz uma correntinha de 39 centímetros. Para tamanho M você pode aumentar mais 3 centímetros e pro tamanho G você aumenta 6 em relação ao tamanho P, beleza? E vai fazendo assim gradativamente, aumentando de 3 em 3 por tamanho. O comprimento aqui da minha peça com o ombro já toda fechada deu 31 centímetros. Eu fiz um cropped, mas vocês podem depois fazer mais carreiras aqui embaixo. E a manga deu mais ou menos uns 48 centímetros, mas eu vou passar o número de carreiras pra vocês, tá? Então vamos começar a tecer. Então, pra tamanho P, vocês vão começar com 39 centímetros. Eu vou fazer uma amostra um pouco menor, só pra mostrar pra vocês como vai funcionar, tá? O esquema da peça. Mas vai ser a mesma coisa, só que eu tô fazendo numa versão menor, tá? Mas começa com 39 centímetros. Então, eu vou começar agora pegando a minha agulha 6,5 e o novelo. Vou fazer o cordão de correntinhas, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um pouquinho menor pra poder mostrar. Então vamos fazer de conta que temos já, né, a medida, seria 39, 38 centímetros. Você vai agora trabalhar pontos altos, espaçados por uma correntinha e pulando uma correntinha de base. Como é que vai ser isso? Vai dar uma voltinha na agulha, vai contar 1, 2, 3, 4, vai fazer um ponto alto. Faz uma correntinha, pula o próximo espaço de ponto, no segundo vai fazer outro ponto alto. Correntinha, pula, no seguinte, ponto alto. Vai ficando assim, tá vendo? Vazadinho. Correntinha, pulou, ponto alto. Vai fazer isso até o final da carreira. Vai ficar assim desse jeito, tá vendo? Agora você vai virar o trabalho para trabalhar a segunda carreira. Vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vai fazer o ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha,
ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha. E aqui no final, faz o último. Aí vai ficar desse jeitinho, tá vendo? E essa é a lógica desse ponto mais vazado, né? Eu vou mostrar aqui na peça pra vocês. Então, a gente tá começando por essa parte de cima. Ignora o ombro, tá? A gente tá trabalhando de assim. E aí, esse ponto vai se encaixar nessa parte. Então, eu fiz 2 carreiras, certo? Vocês vão precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras nesse esquema. E aí, agora a gente vai pra primeira carreira de ponto alto. Então, vamos lá. Pra agora transformar isso numa carreira de ponto alto, depois de ter feito essas 7 carreiras, eu vou fazer 3 correntinhas. Agora, no buraco aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. No buraco de novo, ponto alto. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Vai ficando assim, tá vendo? Mais preenchido. Para continuar fazendo carreira de ponto alto, faz 3 correntinhas e vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto da carreira anterior. Vai ficando desse jeito, certo? E a gente vai trabalhar carreiras de ponto altos, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Então, 11 carreiras aqui de ponto alto. Depois que você fez todas essas carreiras, você vai cortar e vai fazer uma segunda parte igualzinha a essa que você fez aqui. Tá? A gente vai precisar de frente e costas, então vai fazer 2 retângulos no esquema, no número de carreiras que eu passei pra vocês. Aqui eu tenho essas mini parts, tá vendo? Elas estão iguais, frente e costas, e a gente vai subir os ombros. Só que eu vou mostrar pra vocês o ombro aqui na peça já finalizada também. Então, ó, foi um retângulo, depois eu adicionei 2 carreiras de ombro de um lado e uma carreira de ombro de outro, tá? Pra fazer frente e costas. Aqui meu ombro teve por volta de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, você vai continuar esse esquema aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada lado. Então, eu vou continuar a fazer uma carreira de um lado, vou pro outro lado da peça, faço uma carreira, pego a segunda peça, faço 2 carreiras de 6 pontos altos de um lado e 6 do outro, tá? Então, pra gente ter os 2 ombros. Aqui na minha amostra não vai ser a mesma quantidade, porque eu tô fazendo uma mini amostrinha mesmo. Então, eu vou colocar aqui só pra vocês entenderem como coloco o fio. Vem aqui, ó, na quina da parte, adiciona um fio. Faz 1, 2, 3, 4 correntinhas e faz aqui um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos aqui, porque a gente vai contar essas correntinhas iniciais como um ponto alto. E vocês vão fazer isso 6 vezes. Como eu tô fazendo uma amostra menor, eu vou fazer bem pequenininho, tá? Só pra gente conseguir fechar junto a peça. Então, faz uma vez, vira o trabalho. Faz mais uma vez. Vai cortar aqui e deixar um fiozinho, né, pra costurar depois. Aí ficou assim, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Seria o segundo ombro, né? Então ficou desse jeito, tá vendo, ó? Parece já um decote. Fiz 2 carreiras, agora nessa parte aqui eu vou adicionar só uma carreira. E caso você esteja fazendo em tamanhos maiores, talvez você não precise de 6 pontos altos, você precise de um pouco mais. Então vai do bom senso, do jeito que você gosta de usar a peça, se você gosta que o ombro seja um pouco mais fechado. Então aqui eu fiz só uma carreira, tá vendo, de ombrinho, vou já cortar e fechar. Faço uma carreira de ombro desse lado. Então ficou assim, né, ó. De um lado a gente tem uma carreira só e na outra parte da peça temos 2 carreiras de ombro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui na mesa. E vai fechar o ombro. Então eu vou costurar essa parte com essa parte aqui e essa parte com essa parte aqui. Vai pegar a agulha de crochê mais fina. Vai pegar um desses fios aqui, né, que a gente deixou uns fios bem grandes, e vai fechar com pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui no detalhe para vocês enxergarem melhor. Então, ó, une parte com parte.
Enfia a agulha aqui, sempre pegando a parte de trás junto, ó, e faz baixíssimos, tá vendo? No espaço eu faço um baixíssimo, em cima dos pontos altos eu faço um baixíssimo. Tudo baixíssimo, ó, baixíssimo. E aqui, baixíssimo. Aí, dá um nozinho. Costurou o ombro, tá vendo? Fica costuradinho. Vai fazer a mesma coisa no outro ombro. Ombro com ombro, do avesso. Tudo baixíssimo. Vai ficar desse jeito, tá vendo? Ó, os dois ombros estão unindo a peça. Dá pra ver aqui. Aí ficou uma mini blusinha. Agora a gente precisa unir as laterais. E deixar um espaço pra passar o braço, certo? E ter a manga. Então, aqui na minha peça, eu deixei por volta... A cava tá com 16 centímetros, tá? De um lado. Então, você vai pegar a fita métrica, medir daqui até dar 16. Caso você queira deixar maior, pode deixar também, independe. E o resto aqui você vai unir com ponto baixíssimo. Então, vai pro avesso, de novo. Vai unir um pouco da lateral e deixar o espaço pra passar o braço. No mesmo esquema, vai pegar a agulha de crochê mais fina e vai fazer baixíssimos aqui nessa parte da lateral, ó. Eu vou fazer só um pouquinho e vou fechar. Pra deixar esse buraco aqui pra gente mostrar a manga. E na peça, fica assim, tá vendo, ó? Lateral fechada, e aí sai o buraco da manga. Vai fazer isso dos dois lados da peça, tá? Você fez esse lado, você vai fazer do outro. Vira pro lado certo da peça. Já tá parecendo uma mini blusinha, tá vendo? E sobrou esse buraco aqui. Nesse buraco aqui, a gente vai colocar a manga. Então, eu vou pegar o fio de novo. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui da manga. Vou começar por baixo, tá? Onde fica a axila mesmo. Vou enganchar minha agulha aqui. Fazer 4 correntinhas. E agora, você vai espaçando e fazendo um ponto alto, ó. Faz uma correntinha, dá um espacinho. Outro ponto alto. Correntinha, dá um espacinho. Ponto alto. Vai ficando assim, tá vendo? A gente tá começando a fazer a manga. Só lembra que o número de pontos que você tiver numa manga, você vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, só lembrar mais ou menos a quantidade de pontos que você tá fazendo. Você pode contar pelos pontos altos mesmo. Cheguei aqui nessa parte, vou pegar na terceira correntinha aqui do início pra fechar. Aí, com baixíssimo. E ficou assim, tá vendo? Ficou circular. E a gente tá subindo a manga, então, pra continuar fazendo outras carreiras, você vai fazer aqui 4 correntinhas. E vai colocar ponto alto em cima de ponto alto. Faz uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim. E você vai fazer esse esquema por várias carreiras. Eu vou contar aqui na peça, né, quantas carreiras a gente fez. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras nesse esquema que eu tô mostrando pra vocês aqui. Então, eu tô fazendo a segunda e vocês vão fazer 24. Bom, depois de ter feito o número de carreiras que eu falei pra vocês, aí pra vocês fazerem um comprimento, a gente vai dar um jeito de ajustar a manga. Então, eu vou fazer uma carreira aqui, ó, de ponto alto, só em cima de ponto alto, tá vendo, ó? Não faz correntinha, só faz ponto alto, pulando os espaços. Isso, naturalmente, vai fechar um pouco a sua manga, ela vai ficar mais justinha. Isso aqui é pro punho, tá? Bom, e depois de fazer essa carreira aqui, né, só pulando os espaços, fazendo ponto alto, você pode fazer mais uma de ponto alto sem pular nenhum espaço, só pra compensar o comprimento. E aí vai tá pronto. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Deu uma ajustada. Aí, como eu falei pra vocês, né, depois que tá tudo pronto, manga, ó, feita,
certinho, as 2 mangas. Você pode fazer um cordão de correntinhas, aqui eu fiz mais ou menos, sei lá, 1,5 m, 1 metro, e fui transpassando aqui por essa última carreira da minha peça pra ajustar. E é isso aí, gente. Se quiser pode fazer mais comprido também, né? Fica à vontade, fazer mais curto. E pode ir adaptando também as mangas se quiser. Bom, é isso aí, gente. Até o próximo tutorial e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostaram da peça? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Tem muita coisa legal nesse canal, tanto de tricô e crochê. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!